Boa noite. Acomode-se. A luz que você acendeu não será suficiente para afastar as sombras sobre as quais falaremos esta noite. A história que você vai ouvir não é uma invenção. Está gravada nos arquivos empoeirados da Scotland Yard e nos pesadelos de uma pequena vila à beira do pântano. O caso dos assassinatos do pântano de Hagley. Era o outono de 1945. A guerra tinha acabado, mas uma névoa de luto e alívio ainda pairava sobre a pacata vila de Hagley, na Inglaterra. A atmosfera era pesada, carregada do cheiro de terra molhada, folhas em decomposição e do frio que anuncia o inverno. Foi nesse cenário que a jovem Margaret Ellen Bloom, de apenas 17 anos, decidiu pegar um atalho para casa pelo denso bosque de Hagley, um lugar onde a luz do dia mal conseguia entrar. Ela nunca chegou. O que encontraram horas depois não era simplesmente um corpo. Era uma cena meticulosamente arranjada. Margaret estava deitada de costas, os olhos abertos, fitando o céu. Seus cabelos loiros tinham sido penteados com uma precisão quase maternal. Em suas mãos cruzadas sobre o peito, o assassino colocou um pequeno buquê de flores silvestres. Um toque macabro de reverência em meio à violência. A causa da morte foi estrangulamento, mas a cena não transparecia ódio. Transpirava uma cerimônia perversa. A polícia local, acostumada a pequenos delitos, ficou perdida. A Scotland Yard foi chamada, e o lendário detetive-chefe Robert Fabian assumiu o caso. Ele descreveu a atmosfera em Hagley como um veneno invisível. O medo não era mais uma abstração. Era um cheiro no ar, um gosto metálico na água. Pais trancavam suas filhas em casa. Os sons da noite e o farfalhar de uma folha eram suficientes para paralisar o coração. E então o pesadelo se repetiu. Menos de um mês depois, Christina Collins, uma mulher de 36 anos, desapareceu. Desta vez, o assassino foi mais ousado, atacando-a perto de uma estrada movimentada. Seu corpo foi encontrado em um campo aberto, a mesma pose serena, as mãos cruzadas. E novamente um pequeno ramo de era foi cuidadosamente colocado ao seu lado. Fabian e seus homens se viram caçando um fantasma. Não havia motivos, não havia ligações entre as vítimas, não havia testemunhas. A única pista era a assinatura do assassino. Sua necessidade doentia de apresentar suas vítimas em paz eterna, como se estivesse corrigindo a desordem de seus próprios crimes. A imprensa gritava sobre um maníaco do pântano, um espectro que surgia da névoa. A pressão sobre Fabian era colossal. A vila inteira vivia em estado de sítio. As noites eram um silêncio aterrorizante. As pessoas olhavam para os vizinhos com desconfiança. O monstro não era uma figura sobrenatural. Era um homem comum, talvez o padeiro simpático, o fazendeiro quieto. O mal havia se camuflado na normalidade. E então, os assassinatos simplesmente pararam. Nenhum novo corpo apareceu. O assassino, quem quer que fosse, parou. Voluntariamente. Ele havia saciado sua sede, ou talvez o intenso escrutínio o tenha forçado a recuar para as sombras. O caso esfriou. Os arquivos foram fechados e etiquetados como não resolvido. Robert Fabian, um dos maiores detetives de sua geração, jamais esqueceu Hagley. Em suas memórias ele escreveu: "Às vezes o mal é tão comum, tão banal, que se torna invisível. Ele cruza com você na rua, compra jornal na mesma banca, e você nem sequer percebe. E é aí que a verdadeira escuridão deste caso se revela. O assassino do pântano de Hagley não foi pego. Ele não morreu na época. Ele simplesmente parou. Ele viveu, envelheceu, passou pelos seus dias como um homem comum, carregando o segredo mais horrível em seu peito. Ele pode ter se casado, tido filhos, netos. Pode ter frequentado a mesma igreja que as famílias de suas vítimas. Pode ter se sentado num pub, ouvindo os outros especularem sobre a identidade do monstro, enquanto ele bebia sua cerveja em silêncio. Então, antes de você se virar para o conforto da sua cama, permita-se uma última pergunta que é muito mais aterrorizante do que qualquer fantasia sobre demônios ou espectros. O verdadeiro horror não é saber que um monstro pode estar à solta. É saber que ele viveu, envelheceu e morreu, impune.
e que em algum lugar, bem perto de você, alguém pode estar fazendo exatamente a mesma coisa. Obrigado por me acompanhar nesta jornada sombria. Se histórias como essa te fascinam, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. Até a próxima noite.